Desculpa, pessoal. Vou montar aqui o palco aqui para antes dele entrar, para poder o painel de perguntas. Ok. Vai montar agora, né? Finalmente, é nosso último palestrante. Tudo certo? Então, vamos aí. Vamos anunciar nosso último palestrante que abordará o tema Novas Notícias da Ufologia Brasileira. Ele veio de São Paulo. É pesquisador há mais de 39 anos, fundador e atual presidente do Grupo Ufológico de Guarujá e apresentador do programa no YouTube Enigmas e Mistérios. Também é o diretor de pesquisa de campo da BURN e coeditor da revista OVNI Pesquisa. Possui diversos trabalhos publicados em revistas, jornais e periódicos de vários países. Viajou a vários países para investigar o fenômeno, como, por exemplo, Estados Unidos, Egito, Grécia, Turquia, Israel, Itália, Japão, Camboja, Tailândia, Emirados Árabes, Inglaterra, França, México, Peru, Chile, Ilha de Páscoa, Portugal, Espanha, Argentina e Uruguai. Faltou mais algum país? Ele completa. 20 países. Tive que acelerar, porque isso ia terminar amanhã. Atualmente, vem desenvolvendo levantamentos sobre a atuação de militares brasileiros em pesquisas relacionadas com o fenômeno OVNI. Possui documentos militares sobre a pesquisa ufológica no Brasil. Vamos receber Edson Boaventura.
Muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Agora chegou. Eu queria cumprimentar o pessoal aí, né? E a gente foi muito bem acolhido nessa terra aqui de Recife, né? Pernambuco. As pessoas são sensacionais, tem muito caso ufológico aqui nessa terra, né? Eu vou ter que voltar de novo aqui para a gente estar investigando aí alguns casos, principalmente nos interiores. Embora eu fiquei sabendo até que aqui na Boa Viagem, Recife, tem avistamento de vez em quando, na parte ali da praia, né? E fiquei sabendo até na região ali de Olinda, né? Que também tem alguns casos, Arco Verde, enfim. Pernambuco está na rota dos OVNIs, né? Assim como outros estados aí próximos, né? A Paraíba, né? Tem bastante coisa. A gente viu aqui nesses eventos também alguns casos aí contados pelo Claudio Honor também. Então, foi muito bom esses 2 dias, né? Estou encerrando. Eu escolhi esse tema, né? Novas notícias da ufologia brasileira, mas antes de eu falar a respeito dessas notícias, eu queria dar um panorama do cenário mundial, o que está acontecendo na ufologia, até para que a gente entenda o que pode estar acontecendo em termos de próximos passos dentro dessa área ufológica, né? E o que eu fiz? Como o tempo é curto, eu resolvi colocar alguns casos clássicos da ufologia brasileira e trazer algumas novidades, né? São casos, por exemplo, caso Varginha, Operação Prato, Noite Oficial dos OVNIs, Explosão do OVNI de Ubatuba. Então, eu vou trazer algumas coisas que provavelmente vocês não saibam e que vai se agregando conforme o tempo vai passando a esses casos clássicos brasileiros. Ok? Então, vamos começar aqui. Então, como eu falei, antes da gente saber as novidades da ufologia no Brasil, veremos qual é o panorama mundial dentro desse tema fenômeno aéreo não identificado, ou UAP, né, que os americanos agora estão chamando, OVNI e outras coisas também, de fenômeno aéreo não identificado. A sigla norte-americana é UAP. Então, foi meio que substituído pelo... Antigamente era o UFA, agora só se fala em UAP. Né? Eu acredito que o Brasil, daqui a pouco, está nessa pegada também. Apesar que, no Brasil, a gente teve aí uma mudança de nomenclatura ao longo das décadas. Para quem não sabe, aí, o fenômeno OVNI chamava, no começo, lá pela Força Aérea, de MANI. Sabe o que é MANI? Movimento aéreo não identificado. Depois virou OANI, objeto aéreo não identificado. Depois virou OVNI. E hoje, sabe como que ele chama? Tráfego hotel. Não, é verdade. Isso está normatizado. Existe um normativo da aeronáutica. E nesse normativo consta lá que esse tráfego hotel é o OVNI, o objeto voador não identificado. Acredito que daqui a pouco deve ter uma mudança e aí vai transformar em FANI, né, ou UAP. Sei lá se eles vão usar o termo norte-americano. Como a gente vai falar aqui de um cenário, está se processando no mundo uma invasão alien. O que vocês acham? Levanta a mão aí quem acha que está tendo uma invasão. Está tendo muito caso? Está aumentando, né? Houve, realmente, depois do isolamento social que a gente viveu aí, uma quantidade enorme de casos no mundo todo. Eu não sei se é porque o pessoal ficou mais parado, começou a olhar para os céus,
as pessoas iam para as fazendas também, né, saía das cidades, com medo da doença, aquela coisa toda, e aí começaram a haver mais fenômenos. Ou se isso, de repente, esse aumento está ligado a algum outro fator, né, dessa mudança, né, populacional, a nossa postura, e isso talvez chamou a atenção, não sei, mas que aumentou, aumentou. Aí eu coloquei ali alguns casos, né, algumas fotos, alguns são fotogramas de vídeos, né, de alguns casos de objetos luminosos durante a noite, casos noturnos, né? Então, em Devon, na Inglaterra, em 2021, Popocatépetl, que é um vulcão que tem no México, em 2020, Paris, na França, abril de 2022. Então, a gente tem visto aí vários fenômenos luminosos em vários países, né? Não só à noite, mas também houve um aumento dessas aparições durante o dia, ou seja, casos diurnos aí. Os mais famosos aí que ganharam a mídia foi aquele caso de Balcarce, na Argentina, que estava se fazendo um ensaio lá fotográfico e acabou vendo um objeto lá em forma de disco, com cúpula. Tem alguns casos na Colômbia, em 2022, 27 de junho de 2022, em Medellín, e também teve um aí que, assim, o pessoal fala é OVNI, outros falam que é montagem, né? A gente vive num tempo onde é muito complicado você discernir o que é um vídeo autêntico, o que é um fake. Porque hoje a gente tem inteligência artificial, tem uma série de programas digitais aí, e isso propicia que se elaborem alguns fakes bem interessantes, bem realistas. E aí isso dificulta, de alguma forma, a investigação dos pesquisadores, né? Quando você tem o vídeo original na mão, você consegue identificar, através de uma análise mais acurada, se aquilo é uma montagem ou não, se é um fake ou se trata de algum objeto real. E mesmo se detecte que trata-se de um objeto real, pode ser que aquele objeto não seja algo alienígena ou extraterrestre. Né? Pode ser um drone, pode ser uma tecnologia espiã, pode ser um monte de coisa. Né? Então, houve esses aumentos, e o caso que está na internet, muitos de vocês devem ter visto, é o caso da modelo colombiana, que estava a bordo de um avião, sobrevoando ali a região de Antioquia, na Colômbia, e conseguiu filmar. Né? Esse filme, por enquanto, estão falando aí os analistas, alguns que analisaram, que se trata de uma imagem excepcional, um flagrante, embora curto, mas de um objeto voador não identificado bem interessante. Eu tive dando uma olhada, né, nas imagens e tudo mais, mas se a gente não tiver o filme original para fazer uma análise correta, não dá para a gente certificar 100% que aquilo é autêntico ou não. Mas muita gente aí está falando que é. Né? Muitos analistas, brasileiros mesmo, que eu já fiquei sabendo que fizeram uma análise, aí uma pré-análise, e que estão achando que se trata. Se for, é uma das melhores imagens dos últimos tempos. Ela foi feita aí no dia 26 de março de 2023. Né? Então, este ano aqui, pela Valentina Rueda Vélez, que é uma modelo aí, conhecida lá da Colômbia. Se não é conhecida, ela vai ficar conhecida no meio ufológico. Né? Porque tem um monte de gente aí falando, nossa, essa mulher é bonita, vamos transformar em musa da ufologia. Então já está uma... É verdade. O pessoal não presta mesmo, não é? Tudo bem. Vamos para frente. Aliens versus religião. Né? Religião, entenda aí não o religare lá da concepção da palavra, do latim. Né? Que religare é ligar uma coisa com outra, e no caso de religião seria ligar Deus ao homem por causa do pecado, aquela coisa toda. Mas como não é aula de religião aqui, vamos nos ater a uma coisa mais específica dentro da ufologia.
o que tem a ver a religião com OVNIs? Religião versus OVNIs. A gente percebe que, de uns tempos para cá, alguns órgãos espaciais eles se interessaram para saber como que os líderes religiosos pensavam, né? O que eles pensavam em relação ao fenômeno OVNI. Acredita, não acredita? E uma das perguntas que foi feita para esses líderes religiosos, né, budistas, evangélicos, católicos, líderes religiosos africanos, etc., o que perguntaram para eles? Se for divulgado que vida extraterrestre existe, como que será a sua conduta perante aos seus fiéis, aos membros da sua igreja, né? Que é uma preocupação interessante aí por parte dos governos. E o que aconteceu? Em janeiro de 2022, saiu, né, viralizou, que a NASA tinha recrutado vários teólogos, né, 24 teólogos. Agora, o que tem de verdade nessa notícia? Né? Tem verdade, tem mentira. A notícia, quando ela saiu em 2022, na verdade, era uma notícia requentada de 2015, e a NASA ela não recrutou nenhum teólogo, não tem nenhum teólogo na folha de pagamento da NASA. Na verdade, o que aconteceu? A NASA ela investiu $1.100.000 nesse projeto aí de pesquisa, que foi ordenado para a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. E aí uma equipe lá, a equipe do CTI, montou, então, esse trabalho junto a esses teólogos aí. Então, como eu falei, os padres católicos, pastores evangélicos, muçulmanos, budistas, hinduístas e religiosos africanos participaram dessa pesquisa. Teve um reverendo chamado Andrew Davidson e também o ex-chefe do Instituto de Astrobiologia da NASA, Carl Pilcher, também participaram desta pesquisa. Ela começou em 2014 e encerrou ali por volta de 2017, tá? Chegando à conclusão que o impacto nas religiões, caso fosse divulgado que vida extraterrestre existe, então o impacto seria mínimo, né? Porque a população está sendo preparada e está mais preparada agora, nesse momento, para receber essa notícia. Bom, para não ficar só ali nas letrinhas, eu coloquei uma foto aí do Carl Pitcher e da ex-NASA, né? O Robin Lowen e o Nicholas Hupp, do Instituto Avançado, né? Onde aí é uma das reuniões que aconteceu lá em Princeton, justamente a respeito desse assunto. Aqui está um dos reverendos que participou, o reverendo britânico Andrew Davidson. Ele considera que Deus pode ter criado outros seres em outras partes do universo, né? Então, isso foi alguns dos apontamentos que teve nesse programa. Então, veja que algo está acontecendo e eles estão preocupados até com a religião, com o impacto de uma divulgação desse calão, né? Outra coisa que aconteceu logo depois de 2017, 2018, 2019, a Diane Walsh Pasulka, né? Ela é da Universidade de Carolina do Norte, ela é uma teóloga ali e escreveu esse livro American Cosmic, UFOs, Religião e Tecnologia. Ela, ali no Vale do Silício, teve conversando com vários cientistas que acreditam no fenômeno OVNI. Eu acredito que ela deve ter falado com Jacques Vallée, né, com o Gary Nolan, com essa turminha aí, que está o Peter Sturrock, por exemplo. Ela não cita com quem ela falou, mas como ela deu esse direcionamento, onde ela esteve fazendo essa pesquisa, provavelmente foram esses cientistas que têm uma visão mais aberta e que já são conhecidos por seu trabalho aí na área ufológica. E ela colocou uma ideia de forma acadêmica que foi elogiado, né, pelos pares dela ali, e ela acredita que essa crença em OVNIs e extraterrestres ela está se tornando uma religião. E isso, eu queria fazer um parênteses agora, isso é um negócio muito perigoso, mas o pior que está acontecendo mesmo. Tem algumas linhas de pensamento
principalmente norte-americanas, que já está indo por esse caminho e crendo em cima do fenômeno OVNI como algo, como se fosse uma religião. Daqui a pouco vai ter um monte de doido. A gente já teve alguns exemplos no passado, né, do o Halley Bopp lá, né, que estava passando e que um líder de uma seita disse que o Halley Bopp era uma nave, então todo mundo tinha que tomar uma sopa envenenada, porque ia morrer todo mundo, e depois iam ser abduzidos, resgatados pela nave, né? Então, tem um monte de coisa que acontece, às vezes, na ufologia, mas que a gente tem que ficar antenado. E esse alerta que ela dá no livro, em 2019, é algo que o pessoal também está atento ali, principalmente nos Estados Unidos. Ela está participando de podcast, de um monte de coisa, e trazendo alguns questionamentos e reflexões bem interessantes dentro dessa área também. OVNIs são ameaça à segurança nacional? Não? Será? Não? Assim, pelo que a gente vê, tem casos agressivos, tem coisas que já ocorreram que afetaram, de alguma forma, a segurança de algum país específico. Mas por que eu coloquei isso? Todo mundo acompanhou aí aquela audiência pública no Congresso Nacional, dia 17 de maio de 2022, onde militares da inteligência, da Marinha, norte-americana, junto com os congressistas, vieram discutir o relatório que tinha sido pedido pelo ex-presidente Trump, que ele queria saber o que sabia de UAP, o que o Pentágono tinha a respeito disso. E foi feito um relatório preliminar em junho de 2021, foi apresentado, com 144 casos, sendo que um dos casos lá eles identificaram como algo convencional, então 143 casos anômalos. E depois esse número cresceu para 400 casos, quando então foram apresentados, inclusive, vídeos de objetos voadores não identificados, de UAPs, nessa audiência pública dos Estados Unidos. Esse vice-diretor de inteligência naval, Scott Braley, trouxe esses vídeos, né, falou um monte de coisa lá, e foi a primeira vez em 60 anos que o Congresso norte-americano voltou no Congresso com informações sobre OVNIs, né? Então, veja que alguma coisa está acontecendo. Os Estados Unidos não falava nisso, e agora está abrindo aí, né? A gente só vê toda hora os Estados Unidos na imprensa envolvido com algum assunto OVNI, né? E não necessariamente que seja um OVNI alienígena, mas, né, tem esse tipo de coisa. Uma coisa interessante, então, voltando naquela pergunta, é o que o André Carson falou, que é o deputado democrata do estado de Indiana. Ele falou assim, essa audiência e nosso trabalho de observação tem uma ideia central. Fenômenos aéreos não identificados são uma ameaça em potencial à segurança nacional. Olha só, Estados Unidos, que é uma potência, falando que, olha, tem esses negócios estranhos, essas luzinhas aí, e isso é uma ameaça potencial à segurança nacional do país. Eu não sei se eles exageraram um pouquinho, entendeu? Mas serviu para que eles chegassem à conclusão que deveriam criar um departamento dentro do Pentágono para estudar melhor isso que estava acontecendo. Porque eles estavam preocupados também que esses fãs poderiam ser ou OVNIs ou mesmo drones espiões da China, da Rússia. Eles citam isso na própria documentação, né? E olha só, o ano passado a gente teve essa audiência pública e agora já vai ter outra. Dia 19 de abril, a partir das 12 horas, já vai ter uma outra. Com quem? Sim Kirkpatrick, que é o diretor da AARO, né, que é essa entidade que foi criada, aí, esse escritório que pesquisa esses fenômenos anômalos dentro do Pentágono. O que mais que está acontecendo, né? Depois dessa onda aí, os Estados Unidos falando e tudo mais, a NASA também tinha que anunciar alguma coisa. Então, ela anunciou no dia 9 de junho de 2022 o lançamento
para o segundo semestre de 2022, de uma equipe de investigação de OVNIs. Né? A finalidade dessa equipe criada, chefiada pelo astrofísico David Spergel, era reunir todos os dados do governo, de empresas privadas, associações e de indivíduos, né? Sobre os OVNIs e temas correlatos, até para ter uma ideia. Então, a NASA quer fazer isso. Quem que vai ser designado, ou foi, né? Já aconteceu isso, cientistas e especialistas da aeronáutica. O ruim de tudo isso é que tem muito ufólogo civil lá e foi deixado de fora, mais uma vez. Eu creio que se acontecer alguma coisa desse tipo no Brasil, a gente também está lascado. Nós, ufólogos civis, vamos ser deixados de fora. Por quê? Quem pergunta por quê? Por quê? Por que vocês querem saber? Então, vamos falar. Porque existe um acordo entre o governo norte-americano e brasileiro que a gente está tão amarrado, o governo brasileiro, nessa questão de OVNI, que a gente é obrigado a manter o sigilo norte-americano. Isso aconteceu no caso da Noite Oficial dos OVNIs, em Varginha, na Operação Prato. Todos esses casos mais bambambam do Brasil tiveram a influência norte-americana. Existem documentos que comprovam isso. Sempre quando ocorre uma queda de uma nave no Brasil ou captura de uma criatura biológica desconhecida, o governo americano rapidinho está lá, né? E confisca tudo e leva embora. E o Brasil recebe o que em troca? Não recebe. Eu descobri qual que era o acordo, e eles recebem tecnologia de quinta geração na parte da aviação, que é uma porcaria, né? A gente dá tecnologia extraterrestre para, através de engenharia reversa, eles criarem tecnologia mais avançada, e, em troca, a gente fica com tecnologia da aviação de quinta geração. É isso aí. Bom, esse AARO que eu estava falando, cujo diretor é o Sim Kirkpatrick, ele foi estabelecido em julho de 2022, é um escritório de resolução de anomalias de todos os domínios, dentro do Pentágono, para pesquisar OVNIs, além de outras atribuições, visando identificar ameaças à segurança nacional dos Estados Unidos. Ou seja, não é só OVNI ali, né? Se tiver alguma ameaça da China, mandando um drone espião, um balão, alguma coisa ali, eles também estão antenados nisso. Aí, sabe o que os Estados Unidos fizeram recentemente? Eles aumentaram a sensibilidade dos radares do NORAD, que é um órgão lá que detecta, né, o espaço aéreo, os objetos e tudo mais. E eles aumentaram essa sensibilidade no que diz respeito à velocidade de objetos voadores não identificados, que estão no ar aí. Antes, ele pegava o quê? Helicóptero, avião, etc. Agora pega até balão, porque o balão ele voa um pouco mais devagar, ao sabor do vento. Por isso que teve aquela onda de OVNIs abatidos nos Estados Unidos e Alasca. Todo mundo aí deve ter acompanhado, né? Abril, a gente teve logo ali no começo de março, no começo de março, um balão chinês, realmente, né, porque foi identificado que era chinês, que ele foi abatido, e depois a gente teve 3 dias seguidos em que caças foram enviados para abater outras coisas, que eles falaram OVNI, objeto voador não identificado, porque não sabia se é de outro país, se é um drone, se é balão, se é do próprio Estados Unidos, se era um balão de alguma universidade. Ou seja, ficou muita história em cima desses abates. E o que eu posso falar para vocês assim, rapidamente a respeito disso? Me pareceu, aí é o Edson que está falando, que foi uma estratégia norte-americana para desviar a atenção de outra coisa que estava acontecendo. Algumas pessoas falaram depois que teve acidentes com descarrilhamento de trens com substância tóxica, né, que contaminaria. Então, de repente,
chamaram atenção para o OVNI, todo mundo falando em OVNI, no Brasil também, mundo todo. Olha, Estados Unidos abateu um OVNI, é alienígena, não é isso, é aquilo. E, no fim das contas, o presidente Biden veio a público e falou que, olha, a gente abateu tal, mas não conseguimos achar os destroços. Só bobo, né? Que acredita que eles não acharam os destroços desse negócio. É lógico que acharam, mas como eles já tinham divulgado que o primeiro que eles abateram, logo no comecinho ali, era um chinês, então gerou uma tensão política, né? E aí eles não vão falar mesmo. Esses assuntos, mesmo que fosse um OVNI alienígena, né, um OVNI extraterrestre, você acha que eles iriam vir a público e falar que achou alguma coisa? Jamais. Por isso que parou, não vão falar mais nada. E, geralmente, esses assuntos são classificados no alto grau de sigilo. Se fosse no Brasil, ultra secreto. Eu já fiquei sabendo que tem até um outro grau acima do ultra secreto que não está nem normatizado. Isso, meus amigos lá de cima que me deram a dica. Né? Então, vamos para frente aqui. Ó. Será que eles reconhecerão a existência de vida alien? Será que toda essa movimentação que está acontecendo aí nos Estados Unidos, abate, fala de OVNI toda hora, pode ser um indício de que reconhecerão a existência de vida extraterrestre? Olha só que interessante isso que aconteceu. A Ellen Stofan, né, que é uma cientista-chefe da NASA, ela, algum tempo atrás, num programa 60 minutos norte-americano, 6 Minutes, ela proferiu, né, falando que, olha, a NASA prevê a descoberta de vida, né, ou seja, vai ser reconhecida oficialmente vida extraterrestre em 2025. Ela falou isso, saiu publicado para tudo quanto é lado. Isso deu uma complicação para essa mulher. Aí ela voltou depois na imprensa, falou, olha, não é bem assim, eu falei 2025, mas é 2030. Tá? Agora, com base em quê? Essa chefe da NASA joga uma data específica. E veja bem, ela não está falando aqui que vai reconhecer, por exemplo, o OVNI, o ET que está vindo aqui, a vida extraterrestre. Vai, de repente, a NASA falar assim, olha, descobrimos vida extraterrestre em Marte. Mandamos uma sonda lá, sei lá, e, de repente, vai ser algo simples. Um tipo de vida não tão complexo como um ser humano, ou uma vida humanoide, alguma coisa assim. Só que a imprensa ela já bombardeia. Agora, sabe o que é interessante nessa história? Que ela deu uma data. Então, lembra que a gente falou das religiões, de uma série de coisas que dá um indício de que existe uma agenda pré-determinada, planejada, organizada, para que algumas coisas vão acontecendo e a população vai sendo preparada, porque vai chegar o momento deles falar assim, ó, vida extraterrestre existe, ponto. Aí está todo mundo, todos os ufólogos aqui estão desempregados, né? Não vai fazer mais nada, não vai fazer mais livro, entendeu? Não vai vender mais nada. Mas aí eu tenho uma boa notícia para os ufólogos, né? A gente vai virar tudo exopolítico. O que é exopolítico? É criar normativo para quando esses seres estiverem vindo para cá, andando no shopping, né? Para não comer a mesa, comer o microfone. Né? Então, a gente vai ter que falar, ó, cara, você está aqui na Terra, você vai ter que, né, entrar dentro de um esquema nosso aqui. Né? Não é porque você veio para cá que você vai pintar e bordar. Embora eu acho isso meio complicado. Hoje eles já vêm, pintam e bordam e a gente não tem controle nas abduções. É isso que a gente percebe, né, gente? Mas este encontro ele está perto de acontecer? Eu acho que sim. Com base nesse panorama que eu estou analisando. E você quer ver uma coisa interessante? Se a China, que a China ela já está mexendo aí com OVNI, Japão, a Rússia já há bastante tempo. E volta e meia ela volta na mídia também a respeito disso. Embora lá é mais fechado. China e Rússia é bem fechado o assunto. Mas se os Estados Unidos perceber que a China ou a Rússia vai querer chegar na frente
reconhecendo a vida extraterrestre, eu tenho certeza que os Estados Unidos já tem tudo pronto para o chefe da NASA chegar lá em cadeia pública nacional, internacional, e falar, olha, vida extraterrestre existe, para chegar na frente. Nós estamos vivendo uma guerra fria entre esses países novamente. Só não vê quem não quer. ETs e OVNIs estão na ordem do dia? Né? Estão na ordem do dia, sim. Aí eu botei algumas coisinhas. A China, Rússia, Japão, voltados para viagens espaciais para o fenômeno OVNI. Até museu eles criaram no Japão, agora recentemente. Elon Musk, ele quer ir para Marte, né, e vive falando de OVNIs. Né? Antes era um tabu falar a respeito de OVNI, disco voador, essas coisas, e os caras estão falando abertamente. O Robert Bigelow, que é outro gigante da área espacial, ele chegou a falar algumas coisas, ganhava uma grana lá do Pentágono para investir em pesquisa de metamateriais e ultramateriais de OVNIs. Ele, inclusive, foi orientado e pago, né, pelo governo norte-americano para criar um local para armazenamento desses pedaços de OVNI. E isso eu estou falando com base em quê? É só você pegar lá essa documentação no FOIA, que é a Lei de Liberdade de Informação norte-americana, que tem esses documentos falando lá, inclusive, do preço que ele ganhou, né, o valor, os bilhões lá de dólares, para fazer tudo isso. Inclusive, alguns testes ali sendo comentados, e isso está liberado já nos Estados Unidos. Aconteceu. Depois ele não foi chamado mais, eu acho que já passou a bola para outro. Né? Ou, de repente, o governo está fazendo isso agora de forma mais fechada, interna, dentro do meio militar e governamental. Né? Intensificação do aparecimento deste fenômeno em todo o mundo, como a gente viu. A partir de maio de 2020, virou uma loucura. No Brasil, no mundo todo. E divulgação do tema pela imprensa mundial e brasileira de forma menos sensacionalista. A gente tem percebido isso. Né? Antigamente era muito sensacionalista. Quem lembra da raia que o Gugu falou lá, que era o chupacabras que tinham achado? Né? Então, era muito sensacionalismo na década de 90, né, o princípio dos anos 2000. Só que hoje, eles tentam, né, a imprensa tenta, e a gente percebe que isso está acontecendo, tratar o assunto de forma mais séria, mais responsável. É o que a gente tem visto aí. Isso faz parte da preparação? Eu entendo que sim. Bom, dado esse panorama, vocês já percebem que o negócio está quente, né? Em todo canto do mundo aí o negócio está pipocando. Mas e no Brasil? Né, o que está acontecendo no Brasil? Como eu falei, eu separei aí alguns casos, né, clássicos para a gente estar falando, mesmo porque o horário da gente é curto. Inclusive, quando estiver faltando aí uns 5 minutos, vocês me falam, tá? Vamos lá, então. Esse caso aí, muitos de vocês já devem ter visto, é o caso que aconteceu em 1957, em setembro, que foi a explosão do OVNI de Ubatuba. O que aconteceu naquela época? Algumas pessoas viram o objeto descendo até a faixa da água. Quando ele subiu, explodiu. O pedaço maior caiu no mar e uns pedaços menores caíram em terra. Foram resgatados ali, entregues na mão do Ibrahim Suede, que era um jornalista do jornal O Globo, que era um jornal carioca. E, a partir daí, o Ibrahim Suede depois foi contatado, depois que ele publicou, isso causou um frenesi na imprensa naquela época, e o doutor Olavo Fontes, que era um ufólogo carioca, médico, doutor Olavo Fontes, ele foi até o Ibrahim Suede, porque se interessou, fragmento de OVNI, alguma coisa, vamos analisar. E aí ele analisou no Ministério da Agricultura do Brasil, foi a primeira análise que foi feita, depois ele mandou para a APRO, norte-americana, dos pesquisadores Jimmy Coral Lorenzen, e, a partir daí, começaram a pesquisar, analisar esse metal na Dow Química, em vários laboratórios lá, depois acabou indo para
Stanford, nos Estados Unidos, o Peter Sturrock, universidades da França também, e chegaram a fazer análise até na Caltech e NASA. Isso posterior, 1981, 82, eu tenho todos esses laudos. Tá? Mas o que aconteceu de recente nesse caso de Ubatuba? E esse metal, ele era o quê? O que se descobriu naquela época? E hoje, o que a gente tem de revelado a respeito desse material? Naquela época, descobriu que era magnésio 99,9% puro. Então, era um magnésio que não poderia ter sido feito na Praia das Toninhas, em Ubatuba, em 1957, mesmo porque ali era uma praia que tinha 6 casas de pescadores e que vinham, às vezes, alguns turistas ali passar o final de semana. Como era um feriado de 7 de setembro, então tinha algumas pessoas ali, e ou os pescadores ou algum turista, eu acredito que algum turista, fez chegar esses fragmentos às mãos do Ibrahim Suede. E aí, recentemente, a gente ficou sabendo que o Jacques Vallée, que é aquele de azul ali, ó, deixa eu apertar isso aqui, ó, esse aqui é o Jacques Vallée. Ele é um físico francês, envolvido aí com OVNIs também. Ele esteve no museu na Argentina, museu que fica em Entre Rios, Museu OVNI, da Andrea Simondini. A Andrea Simondini teve, inclusive, num evento que aconteceu lá no Piauí. Né? A gente estava lá, o Alexandre Lauzi, você estava também, né, lá no Piauí. Então, tinha uma turma lá, e a Andrea Simondini, da Argentina, estava lá também palestrando. E ela tem no museu fragmentos do OVNI de Ubatuba, que foram recebidos, primeiro, pelo pesquisador Ojeda, que recebeu da mão do Dr. Olavo Fontes, e um marinheiro mercante que fez chegar esse fragmento lá. O Jacques Vallée, então, sabendo disso, e como ele é cientista e tem vários amigos ali no Vale do Silício também, etc. e tal, conheci o Gary Nolan, esse microbiologista. Esse aqui é o Gary Nolan. Ele já tinha analisado alguns fragmentos de OVNI, ele analisou mais de 10 fragmentos de OVNIs, e aí ele conseguiu algumas amostras lá com a Andrea Simondini na Argentina, trouxe para os Estados Unidos, e ele, com um equipamento que analisa os isótopos, resolveu fazer ali uma análise mais profunda, já que uma análise isotópica nunca tinha sido feita nesses fragmentos de Ubatuba. Mas isso foi feito agora. E sabe o que ele descobriu? Que esse metal, esse magnésio, ele é 30% diferente de qualquer magnésio terrestre. Ou seja, é um magnésio, porque assim, o universo é feito de todos aqueles elementos que a gente vê na tabela periódica, são os mesmos elementos. O sangue nosso tem ferro, não tem? A gente come feijão, aí tem o ferro do feijão, que vai para a veia. O mesmo ferro das nossas veias é o ferro que chega num meteorito do espaço. Porque, geralmente, um siderito, um meteorito, ele é composto de ferro, de níquel, de estanfiodita, de faringitonita, e, dificilmente, ele é composto de magnésio. Porque vocês, de repente, estão pensando, será que esse troço aí não é meteorito? Nós levamos para especialistas em meteorítica e eles afirmaram, deram até um laudo que aquilo não é meteorito. Então, se não é meteorito, não é pedaço de alguma aeronave, de alguma coisa convencional. E já foi feita a análise pelo Gary Nolan, na Universidade de Stanford, detectando que o isótopo é 30% diferente. Então, a gente está diante de um metal ali, que as pessoas viram explodindo em Ubatuba, que se trata de algo extraterrestre, que não tem na Terra. Extraterrestre que não tem na Terra. Eu tenho plena convicção que isso é um OVNI autêntico. E é uma nave de fora, alienígena. Pelos depoimentos que eu colhi, por essas análises científicas que foram feitas. Inclusive, a gente recebeu
da mão de um filho de um militar do Exército, 4 fragmentos desses, levamos para a Universidade de São Paulo e também detectamos que se trata de magnésio extremamente puro. Eles ficaram, pô, como é que isso lá em 57 poderia fazer, já que não tinha nenhuma metalurgia lá que pudesse fazer uma fusão unidirecional a frio, se essa técnica só veio a existir posteriormente, que, por exemplo, a Cosipa, em Cubatão, hoje ela utiliza a fusão direcional, né, unidirecional a frio. Então, se os cientistas estão interessados nisso, e o Gary Nolan, inclusive, ele deu o nome para isso, porque estava se falando de metamaterial. Mas esse caso, como o isótopo está diferente, ele falou, isso é um ultramaterial. E agora, sabe o que o Gary Nolan está fazendo? Fazendo estudos para ver qual a propriedade, ou qual o benefício de se alterar um isótopo num elemento desse. Porque, provavelmente, os tripulantes dos OVNIs, eles já sabem por que eles fizeram isso. E usaram esse magnésio naquele objeto voador não identificado. Aí vocês ficam pensando, mas o objeto acidentou, caiu, deu problema. Qualquer coisa mecânica, ela pode, em algum momento, dar problema. Então, não é porque é uma tecnologia extremamente avançada que não vai dar problema. Ela está sujeita a esse tipo de coisa. E, nesse caso de Ubatuba, tem testemunhos que falam que o objeto aparentemente desceu, quando ele foi subir, explodiu, e tem testemunhos de pessoas que disse que viram um segundo objeto como se estivesse brigando, degladiando com o outro objeto antes dele explodir. É um depoimento isolado, logicamente, mas depende, sei lá, do ângulo de vista de quem viu naquela época. Mas que é curioso, a ciência ainda nos dias atuais, sendo que o caso aconteceu em 57, estão interessados nesse material, nesse ultramaterial. E para quê? Para, através de engenharia reversa, transformar isso aí em tecnologia terrestre, de ponta, que colocará os Estados Unidos na frente da Rússia, na frente da China e de outros países. Segundo caso, que é clássico também, é a Operação Prato. Todo mundo já ouviu falar, no norte do país, na década de 70, luzes que apareciam, seres também, mas numa quantidade menor, e que jogavam um foco de luz nas pessoas e sugavam parte do sangue, parte de líquido corporal. E o assunto causou tanto pânico naquela época, né, sendo publicado por diversos jornais, tal, que a Força Aérea foi chamada pela segurança pública, no caso as delegacias daquela época, porque o pessoal estava se evadindo das cidades. Algumas cidades chegaram a ficar quase cidade fantasma, por conta do pânico, do medo gerado dessa situação dos ataques. Aí o capitão Irangê Holanda, aquele de vermelho ali, esse aqui, ele chefiou uma operação para tentar descobrir o que era aquilo, né, o que estava acontecendo, se era coisa dos russos, né, década de 70, imagina. Então, no fim das contas, ele ficou convencido que se tratava de uma inteligência superior desconhecida, né, com certeza um fenômeno ufológico. Já pouco antes dele morrer, ele revelou tudo isso, através de um depoimento para o Marco Antônio Petit, para o Gevaer também, o Ademar José Gevaer, e hoje está aí preservado esse depoimento grandioso aí de tudo que ele participou, né? E inclusive, ele chegou a ter um implante no seu braço e ter contato com seres, né, ver naves enormes. Eu cheguei a falar com pessoas do extinto SNI brasileiro que participaram das vigílias que o capitão Irangê Holanda fez na Amazônia, né? Então, teve muita coisa interessante que aconteceu, muita coisa foi acobertada e parte apenas dos relatórios hoje estão disponibilizados no Arquivo Nacional.
né, algumas coisas ali da década de 70, mas o que aconteceu na década de 80, porque a Operação Prato ela durou de 1976 até 1984, passando pelo estado do Maranhão, Pará e depois Amazonas, depois ultrapassou a fronteira até a Venezuela. Mas o que a gente tem de novidade nesse caso da Operação Prato? Não é uma notícia boa. Não é. É uma notícia triste. Eu fiquei, assim, nem vou falar, eu não falo palavrão, mas eu fiquei muito indignado. Né? Dificilmente vocês vão ver eu falando algum palavrão. Antigamente eu falava muito, mas depois que eu falei, isso não leva a lugar nenhum, por quê? E às vezes você falar um palavrão, alguma coisa, é algo ofensivo, né, para uma outra pessoa que não está acostumado. Então é melhor você tratar todo mundo cordialmente, respeitosamente, e isso só vai te fazer e te levar a lugares mais altos, te levar a patamares melhores, assim, né? Mas o que aconteceu que eu estou triste? Um amigo meu, que é o advogado Rafael Pederneiras, ele pediu a nossa ajuda em 2022 para que a gente subsidiasse ele com informações da Operação Prato, fotografias, depoimentos, coisas importantes que evidenciassem a existência e a feitura por parte da Força Aérea Brasileira de vídeos Super 8, de 8 milímetros, 16 milímetros, dos objetos naquela ocasião. E aí o que ele entrou? Entrou com uma petição junto à Justiça para liberação desses vídeos que existem. Por que ele queria essa liberação? Porque eu falei para ele que os vídeos já deveriam estar liberados e de conhecimento público, porque já passou o prazo de sigilo. O negócio aconteceu em 77. Só que o que aconteceu? Quando eu pedi isso através da LAI, do Serviço de Informação ao Cidadão, né, que é a nossa lei de liberdade de informação, que não funciona, quando eu pedi, um militar da Força Aérea entrou em contato comigo, que era também adepto do nosso canal, assistiu os vídeos e tal. Ele falou, olha, Edson, isso que você está pedindo, você não vai ser atendido, isso antes de eles darem a resposta oficial, porque foi tomada uma decisão aqui e os vídeos foram reclassificados, de forma ilegal, porque não poderia mais reclassificar, mas reclassificaram. Pois bem, eu, indignado com essa situação, que isso estava contra a lei, falei com o advogado, não, vamos fazer o processo, fez o processo de 157 páginas, tem coisa para dedéu ali, e, no fim das contas, os militares acabaram ganhando. Por quê? Porque eles criaram uma brecha na LAI, na Lei de Liberdade de Informação, que está lá no artigo 7, parágrafo 1, combinado com 23.6, que fala que, se eles acharem que alguma coisa excepcional, extraordinária para a ciência, não sei o que e tal, e que eles estão desenvolvendo algum tipo de pesquisa, que eles podem manter isso em sigilo e classificado eternamente. Então, o que a gente viu aí? A lei ela tem essa brecha e esquece. Aí eu estou falando agora para todo mundo. Esquece. Nós jamais veremos esses filmes da Operação Prato, infelizmente. Por quê? Quem pode liberar isso? Apenas o comando militar. Como existe o acordo norte-americano, acredito que dificilmente eles vão liberar. Né? Porque estão lá com o rabo preso, né, de alguma forma, estão amarrados nesse acordo. Então, não vai vir à tona. Aí o pessoal fica pensando, e Varginha, e não sei o quê. Esquece. Piorou. Então, uma coisa que era uma luzinha, isso aqui são fotogramas
de vídeos, né? Foi tirado a foto do vídeo na tela, né? Isso aí existe, foi militar que acabou passando para nós, né? Muitos ufólogos aí têm coisas da Operação Prato, então eles existem, esses vídeos, só que eles não querem mostrar. Agora, por que liberaram, então, documentos no Arquivo Nacional que citam, inclusive, esses vídeos? Tem, por exemplo, lá um vídeo que foi feito pelo Virgílio, é a série Virgílio, de 1978, e que tem uma cópia Xerox lá, antiga, com 10 minutos, tá bom. Que tem uma cópia assim antiga, né, das imagens desse vídeo, só que não liberaram também. Eu fico pensando, é lógico, devem ter já digitalizado esse tipo de coisa, porque senão vai acabar deteriorando. Mas se não digitalizaram, se for Super 8, daqui mais um tanto de tempo que fique lá nesses arquivos de inteligência e militares, já era. Vai estragar, vai deteriorar. O Daniel Rebisso Gies, ele tinha um pedaço de um desses filmes e deteriorou. O Daniel Rebisso, para quem não sabe, escreveu o livro Vampiros Extraterrestres na Amazônia, sobre a Operação Prato. Então, é triste. O que a gente vai fazer agora? Nem que a gente faça uma campanha, liberação. Não vai. É criança, sabe, birrenta, batendo o pé e não vai dar em lugar nenhum. Isso aí, triste, mas pura realidade da Operação Prato aí para vocês. Noite Oficial dos OVNIs. Estou trazendo pela primeira vez aqui umas imagens. Essas imagens aqui foi um militar que passou para a gente e que foi tomado na época de maio de 86. Imagens foram feitas de vídeo naquela época, só que essas imagens também estão nos arquivos da aeronáutica e provavelmente jamais serão liberados para nós. Eu já fiz algumas petições, eles falaram que não existe, que não tinha. Mas se você pegar um caça Mirage F5, quando ele sai em perseguição, você tem armamento de um lado e você tem uma câmera filmando tudo do outro. Porque você está numa atitude de guerra, de perseguição e de abate. Então tem que ter. Você acha que aquelas imagens dos OVNIs que abateram aliás, aquelas imagens dos caças americanos que abateram os OVNIs nos Estados Unidos e Alasca, não filmaram isso? Lógico que filmaram. É procedimento militar. E, no caso de maio de 86, tinha isso também. Só que eles nos liberaram. O que a gente tem de conhecimento é o filme da Mixon, que foi feito a partir do prédio do Banespa, em São Paulo, e tem umas fotos que um jornalista lá de um jornal de São José dos Campos teria tomado, mas esses negativos foram confiscados por um norte-americano que esteve aqui no nosso país, levou embora e até hoje não devolveu. Ele alegou na época que ele era da NASA, o James Urtac, não sei, você deve conhecer James Urtac. Eu já entrei em contato com ele algumas vezes, pedindo o repatriamento desse material, porque os negativos do caso Noite Oficial dos OVNIs é nosso. Não tem que ficar na mão. Aí ele falou que não sabia onde estava. Deu um perdido lá e, sem vergonha, levou embora. Aí eu fico pensando, será que esse cara não é espião dos norte-americanos? Veio cá, pegou as coisas e dá um de bonzinho, que é ufólogo, não sei o quê. Tem muito pilantra norte-americano que se dá de jornalista e que vem aqui e que pega todo o nosso material e leva embora. Lembra do caso de Ubatuba? Eu recebi em São Paulo, num hotel, a gente combinou um encontro, 2 agentes do Bigelow Aerospace. Eles queriam negociar alguma coisa lá, mas como não queriam dar dinheiro, nada, eu falei, linha, volta para os Estados Unidos, com a mão abanando. E eram 2 agentes do BASS, que é o BASS do Robert Bigelow, e era o Jim Johnson e o Douglas Kurt. Tá, olha que interessante aqui, vamos para frente. O filme da Mixon, comparando com a imagem do militar. É bem parecido, no caso da Noite Oficial dos OVNIs,
que aconteceu em 19 de maio de 86, durou 10 dias. Foi uma onda ufológica muito grande que aconteceu no nosso país na década de 80, do dia 19 de maio até o dia 29 de maio, com aparições em vários estados brasileiros, inclusive Pernambuco, Bahia, né, sul do país, Minas, e depois houve, inclusive, alguns avistamentos esporádicos, mas durante a onda teve pousos, abduções e contatos com seres também. Caso Varginha, todo mundo conhece, nem vou falar. O que a gente tem de novidade? Foi criado um memorial do ET em Varginha, né? Quem acompanhou aí as novidades. Hoje, o caso Varginha ele é reverenciado lá na cidade, através desse memorial. O Pacatini, Vitório Pacatini, que está assumido, ele retornou com força total. E o Pacatini, através de podcast, aí, tem relatado que viu 35 segundos de um vídeo da criatura. Os vídeos da criatura, elas existem. Novos depoimentos de militares, por exemplo, de pessoas envolvidas nisso, virão à tona ainda. Não acabou o caso Varginha. Mas os vídeos é muito difícil de vir à tona, porque eles foram classificados também. Então, estão nos arquivos de inteligência militares, do Exército, da Aeronáutica, da ABIN. Então, dificilmente virão à tona. Agora, tem vídeo na mão de civil? Tem. Mesmo oferecendo grana para eles, eles liberam isso? Por enquanto, não. Estão com medo. Muita gente sofreu ameaça naquela época. Então, a gente está nessa busca, está tentando alguma coisa para mostrar para vocês. Só que, olha, nessa época de inteligência artificial, de montagem, de um monte de coisa, se aparecer um vídeo aí, mesmo que seja autêntico, vai ter tanta gente, tanto mimimi. Ah, será que é verdade? Será que não é? Será que não é uma montagem? Então, mesmo que venha, vai dar uma polêmica esse negócio. Agora, os vídeos dos militares, se eles vazarem isso, eu não vou colocar no meu canal no YouTube, não. Sabe por quê? Porque um militar da inteligência, amigo meu, falou assim: Edson, isso aí é a maior furada. Se você recepcionar uma fita da criatura de Varginha, que é um material furtado de dentro das Forças Armadas, você vai ser preso no dia seguinte por receptação desse material. E aí eu não sei o que vai acontecer contigo depois. Então, não vai nessa. Qual que é a forma? Se alguém conseguir esse vídeo, alguma coisa, é colocar na mão de alguma televisão estrangeira, deixar o negócio pipocar e aí depois você reproduz aqui no Brasil. Para a gente não... Então, assim, eu já tenho até a estratégia. Mas vamos devagar nesse negócio aí. Agora, dinheiro, botar na mão do cara que está furtando, né? O militar, o cara ali que está vendendo o negócio, não faz isso também, porque o pessoal tem como rastrear e aí você vai se lascar do mesmo jeito. Tá? Fica a dica aí. Caso Varginha, também tem aparecido muitas imagens de filmes como se fosse a criatura. Esse aí é o que mais aparece, esse vídeo aí. E, na verdade, é um documentário espanhol que o Pablo Villarrubia Mauso fez para o Quarto Milênio, isso em 2013, se não me falha a memória. E aí foi publicado na internet, algumas pessoas estão achando e passando. Com certeza tem gente espertalhona tentando vender esses vídeos, pedacinho. Olha, eu tenho um vídeo, deposita na minha conta 150 mil, 50 mil, e aí eu te disponibilizo. Aí vai disponibilizar esse vídeo. Que, se quiser, eu te passo depois o link para você acessar. E está em espanhol, inclusive eu participei dele, tá? É um boneco. E não é ET de Varginha nenhum. Está bem realista, né? Mas é um boneco. Caso Pernambuco na Rota dos OVNIs, rapidamente aqui. Teve o caso do voo 169, né, em Petrolina. Eu já estive pesquisando em Brejo da Madre de Deus, Chucuru, aquela região ali, tem muito caso. Inclusive, o Diário do Pernambuco, da edição de 6 de janeiro de 2002,
publicou uma matéria, quando a gente passou aqui em Pernambuco. Eu adoro vir para Pernambuco e pesquisar, porque tem muita coisa. Olinda também, pesquisei muita coisa. E os casos mais recentes que eu fiquei sabendo, que aconteceram em dezembro de 2022, foi nessa região de Ibirajuba, no Pernambuco. E aí, como eu estava lá, eu falei, vou perguntar para um. Só que assim, você pergunta para um que sabe do outro, que sabe do outro, que sabe do outro, que sabe do outro, que sabe do outro. Eu fiquei doido. Falei, não vou conseguir voltar para casa mais. Né? Vou ficar em Ibirajuba aqui comendo carne de carneiro, né? Cuscuz. Né? Eu falei, e assim, eu já estava com saudade de São Paulo. Então, eu fiquei de voltar para lá e eu pretendo voltar no segundo semestre. Aí tem um representante aqui da prefeitura, olha ele ali, o Carlos Bezerra. Ele, inclusive, a gente conversou tudo, vamos montar um esquema para voltar a essa região e outras regiões também, porque Pernambuco ela está na rota dos OVNIs, sim. E Ibirajuba, se você procurar na internet, 1 minuto. Se você procurar na internet, não vai achar nada de OVNI em Ibirajuba. Né? Então, a gente vai publicar na próxima revista uma matéria bem legal aí, trazendo esses casos. Mas sabe qual o caso mais recente que aconteceu em Pernambuco? Aconteceu no Vale do Catimbau, quinta-feira, agora, dia 13/4, quinta-feira, 13/4, mais de 40 objetos voadores não identificados foram vistos lá. A gente está com os dados, aí vamos entrar com a pessoa. Então, Pernambuco está na rota dos OVNIs. Brasil, nova onda de OVNIs, rapidamente. Nós registramos, de abril de 2022 até agora, 204 casos. Só que isso aí é um número pequeno, é o que chega para nós no canal Enigmas e Mistérios. Então, pessoas mandam imagens, fotos, vídeos. Aí, Itanhaém, São Paulo, 1º de maio de 2022, o policial Isaías Lemos viu. Então, é muito caso. A gente teve um pico no mês de julho e outro pico no mês de novembro e dezembro de 2022. A onda, pelo que a gente percebe, ela está diminuindo agora no começo de 2023. Mais uma foto ali de São Bernardo, 16 de junho de 2022, tomado pela Johanne Carielli. Então, tem fotos, objetos de dia, de noite. A internet está recheada das luzes que apareceram no sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Né? E eles, a princípio, OVNI, OVNI. Tem OVNI, sim, no Rio Grande do Sul, que foi visto por piloto da Gol, da Latam, né, da Azul, mas tem também alguns equívocos com o satélite Starlink, do Elon Musk. Né? Então, tem que tomar cuidado. Em abril de 2023, seres e naves estão aparecendo em Santa Catarina. Futuramente, eu vou divulgar a cidade. A gente está investigando, e a Câmara de Segurança da Fazenda, essa família aí, o marido, a mulher e o filho, estão desesperados, assustados com o que está acontecendo lá. Então, aparece objeto arredondado, comprido, o mato queimado, sumiu vaca, morreu cachorro queimado, entendeu? Tem tudo isso. E filmaram, a câmera de segurança filmou seres que, aparentemente, com os negócios de antena na cabeça. Nessa cidade. Eu estou para ir para lá. Né? E aí eu já perguntei um monte de coisa. Falei, tem caverna aí? Tem, atrás do sítio. Tem lagoa? É funda? É funda. Tem um açude gigante aqui. E, inclusive, esses objetos luminosos saem de lá. Saem de lá e depois vêm para cá. Aí eu falei, quantas câmeras você tem? Só tem uma, apontada para essa posição. Mandou lá a posição no Google. Falei, bota 2 câmeras. Uma para trás, para essas cavernas, e outra para o açude. Né? Então, eu devo ir para lá. Não sei o que vai acontecer comigo, né? Se eu vou sumir. Mas o negócio está pipocando lá. Tem ser e tem OVNI para tudo quanto é lado lá nesse lugar de Santa Catarina. Eu não sei se outras fazendas tiveram avistamento, alguma coisa, mas eles estão super assustados, porque volta e meia as câmeras pegam esse negócio. Fechando aqui, então,
a gente tem rumores, né? Sigilo eterno de arquivos secretos e principalmente ultrassecretos, que é a brecha na lei. Então, dificilmente algumas coisas que a gente queria aí vai vir à tona. Uns rumores de criação de grupo misto para estudo avançado, civis, cientistas e militares, novos acordos, isso no Brasil, tá? Teve um militar que me procurou, falou que o meu nome foi até citado. E tem militares que estão sendo treinados. Outra coisa que está acontecendo, troca do termo OVNI por FANI. Provavelmente a gente vai ter a troca por UAP. A troca do termo ufólogo para exopolítico, como eu já falei. E isso depois do reconhecimento da vida extraterrestre, que deve acontecer por volta de 2030. Eu vou chutar uma data aqui, né? Assim, eu não acredito muito em profecia, mas pelo andar da carruagem, 2028. E novos avanços tecnológicos virão por meio da engenharia reversa, porque eles estão muito de olho nos metamateriais e ultramateriais. Bom, já estourou meu tempo, só meu canal no YouTube, entra lá, se inscreve, né, tem bastante vídeo, mais de 700 vídeos. Temos uma loja que vende camiseta bem legal, estampa de casos clássicos, que é a Loja Misteriosa, www.lojamisteriosa.com.br. Temos a revista OVNI Pesquisa, somos consultores, né, ajuda a gente, o nosso trabalho, é um trabalho de formiguinha aí, mais sério. E meu e-mail aí, para quem quiser entrar em contato. Queria agradecer ao Lazide mais uma vez, desculpa ter estourado uns 2 minutos, e estou à disposição, né, para vocês aí agora aí nos bastidores, quiser conversar, tal, mas entre em contato com a gente, se souber algum caso de Pernambuco, tal, para depois posteriormente a gente vir aqui e fazer essa pesquisa que a gente vai agendar isso. Sim, porque Pernambuco está na rota dos OVNIs. Então, um grande abraço aí para o Lauzide, para o pessoal aí da organização e para vocês, principalmente, que acompanharam a gente nesses 2 dias. Exatamente, ele vai estar daqui a pouco aqui no nosso painel, né, para perguntas e respostas. A gente agradece a presença do Edson Boaventura nessa palestra tão esclarecedora, tão brilhante, mas não vai embora não, porque tem um troféu, né? Tem um troféu, o Braufo. O Braufo, não, fica aqui, fica. Vem cá. Quem é que vai entregar o Braufo, o troféu com... Vem, Frederico Menezes. Vem entregar o Braufo, que é o Oscar, e a caneca personalizada para o Edson Boaventura. Parabéns, Edson. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Parabéns a você. O Edson que veio de São Paulo para prestigiar o nosso congresso.